Os benefícios do Ora pro nobis para a saúde. Veja, saúde no princípio era o estado de Minas Gerais. Em tempos de colônia, o Ora pro nobis, planta de nome científico Peresquia culeata, frequentava as mesas dessa região, especialmente das chamadas cidades históricas que foram povoadas no ciclo do ouro. Nos últimos anos, sua fama se esparramou, inclusive pelos benefícios para a saúde. Vendo-se uma revisão de estudos que confirma sua riqueza nutricional. A espécie oferece minerais como manganês, magnésio, ferro, cálcio, além de vitamina C e fibras, enumera a pesquisadora Larissa Weinstein Silva, da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Santa Catarina. Um arranjo protetor da imunidade. Outros trabalhos revelam ainda uma grande quantidade de compostos fenólicos que resguardam as artérias. Seu teor proteico, porém, sempre foi o mais alardeado. Ele pode concentrar de 17 a 32% de proteína em matéria seca, quantifica o engenheiro agrônomo Nuno Rodrigo Madeira, da Embrapa Hortaliças, no Distrito Federal. Essa exorbitância inspirou a criação de um tipo de farinha que enriquece bolos, pães e massas, deixando as receitas com um tom esverdeado. Desconfia-se também que tanta fartura esteja por trás de um de seus mais antigos apelidos, carne de pobre. Relatos dão conta de que, na falta de um filé no prato, o povo menos favorecido recorria ao alimento para suprir a necessidade do nutriente. É certo que as folhas frescas não valem por um bife, mas são muito bem-vindas. Trata-se de um ingrediente que promove a nossa biodiversidade e que pode colaborar para o combate à monotonia alimentar, avalia o nutricionista José Divino Lopes Filho, da Universidade Federal de Minas Gerais. Realmente é um sacrilégio priorizar hortaliças vindas de outros continentes diante de uma opção nativa, abundante, deliciosa e que carrega tanta história. Para que serve o Ora pro nobis, das flores ao broto flores? Elas também são comestíveis e colaboram na finalização de pratos. Além disso, atraem abelhas e se fazem essenciais para a produção de mel. Fruta, a coloração alaranjada denuncia a presença de beta-caroteno, substância aclamada pela ação antioxidante. É matéria-prima de geleias, sucos, licores, compotas. Broto, cheio de fibras, o talinho, que muitos chamam de ponteira, é a parte jovem do Ora pro nobis e lembra o aspargo. Crocante, costuma ser degustado cru. De cerca viva alimento. A Peresquia culeata é considerada parte do time das plantas alimentícias não convencionais, as chamadas punks. A nutricionista Irami Arteche, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é uma das responsáveis por cunhar a sigla. Mas, no caso do Ora pro nobis, o P pode ser sinônimo de patrimônio, brinca. Como ele não está inserido nas cadeias produtivas, é raro encontrá-lo em feiras e supermercados, avisa Madeira, um dos grandes entusiastas da espécie. Embora haja um movimento pela sua valorização na cozinha, ele segue sendo bastante utilizado exclusivamente como cerca viva nos quintais Brasil afora. Inclusive, antigamente, as igrejas mineiras contavam com essa proteção natural. Graças à altura de seus arbustos, que alcançam até 10 metros de altura, e à presença de espinhos, a planta ajudava a impedir a entrada de intrusos na hora da missa. Essa relação eclesiástica explica a origem de seu nome. Ora pro nobis significa rogai por nós e fazia parte de orações dirigidas a Nossa Senhora. Há relatos de que alguns fiéis costumavam devorar a cerca durante os intermináveis sermões proferidos em latim, tão recorrentes no passado. A nutricionista Andrea Matias, professora da Universidade Mackenzie, em São Paulo, e integrante do projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição, BFN, iniciativa que visa ampliar o consumo de alimentos brasileiros, conta que a espécie também é chamada de outras maneiras. Muitos não conseguiam pronunciar o latim, assim surgiram derivações como lobrobó, orabrobó, entre outros, conta. Historiadores dizem que os padres não só foram os responsáveis por batizar a espécie como auxiliaram na sua disseminação para outros cantos por meio de viagens,
Eles inclusive teriam ensinado receitas com o alimento. Será obra de um sacerdote a tradicional mistura da planta com angu de fubá ou costelinha de porco? Vai saber. Como plantar e cultivar Ora Pro Nobis? Onde achar? A muda não é comercializada em centros convencionais. A solução é procurar em viveiros e até em feiras de produtos orgânicos. Dê apoio, escolha vasos grandes e apoie a espécie com estacas enfiadas na terra. Por ser uma trepadeira, ela necessita desse sustento. Banho de sol. Como é da família dos cactos, o Ora Pro Nobis precisa de luz solar. Em apartamentos, aconselha-se deixá-lo próximo às janelas. Nada de encharcar. Em ambiente externo, o ideal é plantar na primavera por causa das chuvas. Quanto à rega, não abuse, mas jamais deixe a terra seca. Tempo de colher. Em geral, a primeira colheita das folhas ocorre 120 dias depois do plantio. Daí é só fazer experimentações na cozinha. A manutenção, para que não cresça demais, realize podas, em média, a cada 2 meses. Use luvas ao manusear a planta, já que ela tem espinhos. Festival de Sabores e Receitas na cidade mineira de Sabará. Há um festival dedicado especialmente à planta, ele ocorre há mais de 2 décadas. Durante 3 dias, geralmente no mês de maio, milhares de pessoas se reúnem para ouvir música e, claro, comer muitas delícias feitas com a matéria-prima sacralizada. Resgatar ingredientes e saberes antigos, que caíram em desuso, ajuda a ampliar a oferta desses alimentos no dia a dia, defende Irani. Sem contar que é um delicioso convite para testar e conhecer receitas. O gosto neutro do Ora Pro Nobis confere versatilidade culinária e garante sua presença em pratos diversos, comenta uma grande fã da espécie, a médica Marcela Vores, da Associação Brasileira de Nutrologia. Desde saladas até refogados, passando por sopas, molhos, doces e farofas, o Ora Pro Nobis percorre a cozinha de acordo com a criatividade do mestre Cuca. Cabe ressaltar que combina com todos os tipos de ervas e temperos. Das folhas suculentas destaca-se um tipo de mucilagem, substância que, além de dar aquela força ao funcionamento do intestino, atua na consistência das preparações culinárias. Por isso, anda despertando o interesse da indústria alimentícia. Trata-se de um dos agentes por trás da viscosidade que surge quando o vegetal vai ao fogo, engrossando cozidos e ensopados. Eloy Moreira, chefe de cozinha de Belo Horizonte, revela um truque aos que não gostam do líquido quiabento. Para atenuar essa baba, basta acrescentar gotas de limão, ensina. Outra estratégia é manter a folha inteira, sem picar. E pode mandar para a panela sem medo de acabar com suas benesses. A maioria dos nutrientes encontrados na espécie se mantém. Há poucas perdas, garante Irani. Só não pode cometer o pecado de esquecer o vegetal cozinhando. A sugestão é incluir ao final do preparo dos pratos e deixar alguns minutinhos para garantir sua textura, sugere Moreira. Se você ainda não provou o Ora Pro Nobis, saiba que está perdendo uma experiência celestial. Dicas de preparo nas receitas ao natural: as folhas suculentas podem entrar cruas em saladas. Misture com outras verduras nacionais, caso da Major Gomes e da Beldroega. Cozida, compõe receitas de refogados, omeletes, caldos e acompanha costelinha de porco, frango caipira e outras carnes. Farinha, leve as folhas ao forno e asse, em fogo baixo, por cerca de 1 hora ou até secarem. Triture-as. Vai bem em bolos, pães, pizzas. Molhos: o chefe mineiro Eloy Moreira criou um molho pesto com Ora Pro Nobis e castanha do Pará. A planta ainda dá um toque especial a vinagretes. Poderes fora da cozinha. Não bastasse sua tradição culinária, o Ora Pro Nobis sempre foi utilizado como um tipo de unguento para aliviar feridas e outras encrencas da pele. A antiga aplicação medicinal deu as pistas para a pesquisa do farmacêutico Nicolas de Castro Campos Pinto, da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Identificamos substâncias de efeito anti-inflamatório nas folhas da espécie, explica. Além de impedirem a inflamação,
Os compostos químicos extraídos da planta são capazes de favorecer a cicatrização e a produção de colágeno. Desenvolvemos um creme que está em fase de testes, revela o pesquisador.